uma das sensações que eu mais experienciei na minha vida foi a de que eu não era compreendida e que eu tava meio que sozinha nesse planeta, sabe? Sabe aquela coisa que adolescente escuta muito, que fala assim, ai, ninguém me entende, e aí os adultos debocham, porque tipo assim, ai não, a gente entende, é você que tá em outra etapa e tal, é só uma fase, etc. Então, eu senti isso desde que eu me lembre. E muitas das vezes eu ainda me pego nesse espaço de que tem coisas que só eu vou compreender. E aí eu vou encontrando gente doida no meio do caminho que acompanha essa doideira que é a minha cabeça. Minha filha aqui, ó, querendo participar do vídeo. Pronto. Oh, meu Deus, calma, Mora. Oh, meu Deus, ela botou o rabo na história aqui. E eu não vou editar, gente, que tudo faz parte, né? Tá tudo bem, minha filha quer participar, participa, filha, se expresse. E... Enfim, olha aí. Só vou ter que ficar segurando aqui pra ela não derrubar o celular. Que está certo sobre isso. Ela tava dormindo, gente. E antes de eu dar play, ela já tinha acordado, porque ela já tava se ligando, sabe, energeticamente que eu tava vindo pra cá. Tá. E aí eu vou encontrando... Peraí, vida. Eu vou encontrando pessoas doidas no caminho que acompanham esses meus pontos de vista. E assim, você pode falar assim, ai, Juliana, será que não é um exagero, não sei o quê? Cara, na minha opinião, não é. Bota pra cá, meu amor. Ponto. Porque, tipo assim, por exemplo, uma coisa... Pronto. E vamos de cu da Amora no vídeo, como sempre, né, vida? Você adora. Uma gata exibicionista. Vem cá. Pronto. Vem cá na mamãe. Pronto. A gente grava com você aqui, não tem problema. Calma, mamãe. Tô aqui. Então, tipo assim, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 4 anos, não existia nem internet, gente, pra tu ver. Minha mãe trabalhava como professora, e eu virei pra ela e falei assim, mãe, por que você não trabalha de casa? E aí ela virou e falou assim, cara, tá maluca? Como é que eu vou trabalhar de casa? Tipo assim, o microfone aparecendo. Calma, deixa eu botar pra cá, porque não precisa, né? E ela, tipo assim, como eu vou trabalhar de casa? Eu vou botar todos os alunos aqui, vou trazer todas as mesas, não faz sentido. E eu, assim, sei lá, só sei que faz sentido na minha cabeça. Aí eu lembro de outra, e aí, enfim, né, 20 anos depois a gente tem o home office. Outra coisa também, eu lembro que eu pensava assim, cara, seria tão legal se homens pudessem engravidar. E aí eu comecei a olhar biologicamente para isso, meu olho aqui, ó, irritado por causa da Amora. E aí eu comecei a olhar biologicamente pra isso, eu falei, cara, biologicamente eu acho que não seria possível, mas seria legal. E criança também, eu lembro que foi, tipo assim, que eu comecei a ter contato com biologia, tipo, criança. E aí, anos depois, eu descubro as pessoas trans, os homens trans e tal, que são pessoas com útero que podem engravidar. E aí que eu percebo que, sim, muitas das vezes eu me senti, sim, não compreendida, e isso ironicamente faz parte da minha jornada. Perceba só, o meu propósito de vida é comunicação, né? Aliás, a ferramenta para trabalhar com o meu propósito de vida é a comunicação. Se você pegar qualquer mapa meu, ou se você simplesmente me conhecer, você vai perceber que eu falo bastante e eu gosto de falar. Então, comunicação é uma parada que realmente tá no meu ser, sabe assim? Só existe em mim. E se eu tivesse espaço para comunicar em casa, será que eu iria pro mundo? Porque assim, pelo menos a minha casa não é uma casa que pensa em comunicar com o mundo, entende? A gente é muito mais núcleo, sabe? E justamente por eu não achar espaço no meu núcleo, que eu fui pro mundo. E aí eu descobri que, por exemplo, a minha jornada de eremita, que é justamente sair da toca e não ficar num canto só, que o meu mapa é de comunicação, que o meu propósito é humanitário. E aí eu fui entendendo que tudo isso faz sentido. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui é, sim, muitas das vezes a gente se sente, sim, incompreendido, se sente como se ninguém fosse acompanhar nossas doideiras. E ir para a internet, no meu caso, por exemplo, me permitiu conhecer espaços onde eu posso ser doida em paz. E mais que isso, que eu encontre tantas pessoas doidas na vida quanto eu. E não é igual a mim, é só doida, sabe? E isso me ocorreu porque ontem, né, porque já virou o dia, então ontem, eu terminei de assistir a minha novela
que é A Feia Mais Bela. E A Feia Mais Bela é uma novela que eu assisto sempre quando eu tô encerrando um ciclo e iniciando outro. E aí uma vez eu contei isso pra minha psicóloga da época. E ela falou assim pra mim, mas por que você assiste essa novela todas as vezes que você vai começar um novo ciclo? O que você se identifica nessa novela? Cara, eu fiquei tão puta que eu não sei explicar com o quê, mas eu fiquei muito pistola que ela me perguntou aquilo. Eu falei, sei lá, eu acho a novela engraçada, caricata, não sei, não necessariamente tem alguma coisa a ver comigo. E aí ela viu que eu entrei em reatividade, né, levantei barreiras e ela recuou. Anos depois, eu nunca mais assisti a novela, porque eu entrei em negação. E aí, anos depois, vulgo esse ano, né, 2022 para 2020, não, 23 para 24, que a gente tá em 2024, eu resolvi reassistir a novela. E eu acessei tanta consciência do porquê que eu me conectava com aquela novela e simplesmente expandiu de eu gravar um vídeo pro TikTok. Gente, o pelinho da Amora tá soltando. Enfim, tá tudo bem, vida. Olha isso aqui, que coisa linda. O vídeo tem a participação especial hoje da minha filhota. E aí eu só senti, assim, só expandiu de eu fazer um vídeo pro TikTok falando das minhas percepções sobre a novela, sobre essa história e tal. E eu contei nesse vídeo que eu assistia para encerrar ciclo e começar outro. E verdadeiramente... Ela tá me lambendo. E verdadeiramente eu nunca conheci ninguém que tinha esse processo de assistir alguma coisa como encerramento de ciclo, início de ciclo e tal. Muito menos uma novela mexicana, muito menos... Deixa eu te botar pra lá, vida. Peraí. Muito menos uma novela mexicana, tampouco A Feia Mais Bela. E aí que, quando eu gravei esse vídeo, eu descobri que existe muitas pessoas que conhecem essa novela, que gostam dessa novela, que assistem essa novela até hoje. Tipo, tinha gente que sabia onde eu assistia, porque assistia no mesmo lugar. Então ela falava assim, tipo, eu assisto no canal Telinha Online. Eu falei, caraca, eu também. Vou fazer um publi aqui de graça, mas tá tudo bem. E aí eu fiquei assim, gente, eu achei que eu era a única doida que fazia essas coisas. E aí eu descobri que não. E aí me veio esse insight de abrir esse diálogo aqui com vocês, que é um monólogo, mas pode virar um diálogo. Porque eu sei que eu não tô sozinha, sabe? Tipo, quando a gente é adolescente, a gente sente muito que a gente não é compreendido, que ninguém vai entender o que a gente sente e tudo mais. E assim, a responsabilidade de entender... Meu olho vermelho. A responsabilidade de entender o que a gente pensa, o que a gente sente, é só nosso. E eu acho que muitas das vezes a gente espera que as outras pessoas compreendam para parecer mais real, sabe? Como, tipo, validação mesmo, como quem diz assim, não, você tá certo. E o certo e errado são muito aprisionantes, é algo que a gente trabalha muito em Access. O certo e errado não existe. Ele é um ponto de vista criado e alterado o tempo inteiro, a depender do ponto de vista que você está olhando, de que contexto você está inserido, de que tempo, espaço, cultura você tá, sabe? Então, verdadeiramente, o certo e errado não existe. E a gente fica se aprisionando, muitas das vezes esperando validação de pessoas que a gente nem se importa tanto assim, sabe? Tipo... Mas não é sobre aquela pessoa validar a gente, e sim sobre a gente se sentir mais certo nessa vida, nessa realidade. E isso porque, no meu interessante ponto de vista, quando a gente não se sente acolhido, reconhecido, validado, sobre algum aspecto que a gente pensa, a gente se sente separado do todo, porque o todo está separando a gente. E aí, como a gente tem uma bagagem emocional, né, celular, sistêmica, enfim, carnatória, tem várias possibilidades de nomear isso, a gente lembra, talvez celularmente mesmo, sabe? A gente lembra que um dia, quando nós fomos excluídos, a gente morreu, sabe? E pensa só, nós somos, se eu não me engano, o único mamífero que demora tanto para se tornar independente. E se os nossos responsáveis não cuidam da gente, quando a gente nasce, a gente morre.
Então a gente está constantemente com a impressão de que a gente está fadado a depender do outro e da validação do outro, sabe? E quando você é bebê, criança, faz todo sentido e tá tudo bem. Não vou exigir isso de um bebê. Imagina, não tô exigindo de ninguém, na verdade, mas, enfim, deu pra entender. Os passarinhos cantando, que delícia. Mas, verdadeiramente, quando a gente é adulto, a gente pode acessar outro espaço, outra consciência, sabe? E aí que esse vídeo da Fé Mais Bela, que eu gravei, me reforçou mais uma vez, e dessa vez eu escolhi gravar para falar sobre isso, que por mais doido que pareça a sua ideia, tem alguém que entende o que você está falando. Só que é muito mais leve quando você não precisa que outra pessoa entenda, sabe? E aí é só divertido quando ela entende. Só divertido. Sem precisar de nada, sabe? Nem lembro como que eu comecei esse vídeo. Sei lá, só senti vontade de falar aqui, trazer esse aprendizado. Aprendizado? Sei lá. Enfim, eu aprendi com isso, né? E ainda assim, eu acredito que a vida inteira eu possa vir a experienciar, assim, a sensação de, cara, é solidão ou solitude, sabe assim? Até pelo meu arcano regente, né, ser o eremita. Mas, quando você entende que a responsabilidade, assim, a atribuição de que o seu mundo faça sentido é uma atribuição sua, cara, isso é libertador. Libertador. Você perceber que simplesmente as pessoas, elas podem coabitar, existir no seu interessante ponto de vista, mas se ninguém estiver nele, não tem problema. Porque verdadeiramente o outro nem existe. Só existe a gente e o que a gente cria dessa realidade. O que a gente cria dessa experiência. Perceba como que essas mensagens chegam para você. Como o seu corpo fica mais leve, recebendo dessas facilitações, dessas consciências, desse ponto de vista. Conforme eu vou falando, eu vou sentindo o meu corpo relaxando, sabe? Tipo, abrindo espaço para receber mais de mim mesma. Eu acho que é isso. Bom, se você está aqui até agora, deve ter expandido alguma coisa. Então eu fico feliz se expandiu. Fico feliz de ser contribuição. E eu acredito que tudo que eu tenho aqui, tudo que eu gostaria de ter dito, eu já disse. Então qualquer conclusão será meramente repetitiva. Então é só encerrar o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!